Nós recebemos aqui hoje, com muita honra, no nosso Histórias que Vivi, ele que foi o primeiro prefeito eleito de Palmas, que praticamente implantou as maiores obras do município e que foi reeleito 30 anos depois, numa outra configuração política, novamente prefeito da capital. Seja muito bem-vindo, Eduardo Siqueira Campos. Obrigado, Roberta, né? Afinal de contas, aqui vai boa parte da história, vamos dizer assim, desse estado e dessa cidade, né? Principalmente dessa cidade. Com certeza. E Eduardo vem hoje para a gente falar desse momento histórico da implantação da capital, das histórias que cercaram a fundação do Estado, né, e da capital, primeira eleição, todo aquele processo sofrido, né, vivido aí por todo o povo do norte do antigo estado de Goiás, mas liderado com muita firmeza pelo ex e eterno governador Siqueira Campos, né, desde aquele processo de Colinas até a Constituição de 88. E eu quero começar com ele falando disso. Eduardo, você também cresceu nos corredores das câmaras, lá da Câmara Federal, Câmara dos Deputados, acompanhando seu pai. Como é que foi a sua entrada na política para disputar o seu primeiro mandato? Foi aquele de deputado federal ou antes disso você disputou? Roberta, eu hoje consigo olhar para esse passado e entender que nós éramos 6, né? Casamento com a dona Aureni, os 6 personagens daquela carroceria de caminhão. Mas mesmo antes daquela vitória, enquanto caminhoneiro, meu pai fazia algumas viagens curtas. Por exemplo, ele empacotava BHC, que é um produto que já pouca gente sabe a que se destina, né? Mas ele servia muito para combate de... você vê como um defensivo em jardins. Ele era mais um veneno. Mais um inseticida mesmo, para formigas e tal. E eu tinha muita alergia àquilo. Aquilo me fazia sofrer, eu tinha inchaço, assim. Mas ainda assim, meu pai, quando ia fazer essas distribuições, ia fazer algumas viagens mais curtas, interior de São Paulo, viagens mais rápidas, ele me pegava e me levava. Quantos anos você tinha nessa época? Coisa de 4, 3, que eu me recorde. Sabe? Então, assim, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em voltar no tempo e lembrar alguma coisa que fez aos 3 anos de idade. Eu não sei se você consegue. Eu consigo, ixi. Consegue? Aos 3? Consigo. Ótimo. Acho que no nosso tempo... As coisas que marcam mais a gente lembra, né? Vem aquela memória de infância. É verdade. Então, eu penso que daquele momento, eu não quero fazer uma afirmação de que ele tenha me escolhido para pegar na minha mão e me arrastar para a história. Mas o meu sentimento é esse. Porque... em tudo, sempre, o filho flamenguista ligado a ele era eu. Até em alguns desentendimentos dentro de casa, meu lado era sempre o dele, sabe? Enfim, Dona Aureni era amor e ternura o tempo inteiro, então era impossível brigar com a Dona Aureni. Mas ficar ao lado do velho nas decisões mais difíceis dele, mesmo que sofridamente, em relação aos outros irmãos, assim, eu sempre dava o meu jeitinho de entender, assim, não, mas o papai está fazendo isso para o nosso bem, sabe? Eu sempre arrastei para o lado dele e eu entendo que também partiu dele isso. Então, veja, a partir da nossa histórica viagem, daquele lugar que nunca chegava, passa Goiânia, passa Brasília, passam outras cidades, passa o início de Gurupi, passa Paraíso, e por que não chega? E até chegar, em tudo ele me retirava para fazer uma foto. Então Você chegou quase a ser de esquerda, né? Sim, veja, naquele tempo ele contava essa história. O que virou arena foi a UDN. Sim. E o PSD acabou virando o PMDB, o MDB. E ele era pró-Juscelino. Ele era apaixonado por Juscelino Kubitschek. Então, na eleição, nessa primeira eleição, já em 65, ele diz, o seu José Cirilo de Araújo se candidata, se elege prefeito de Colinas,
e ele se elege vereador. Já nessa campanha, eu me recordo como se fosse hoje, da minha obrigação de distribuir aqueles pequenos Santinhos. folhetinhos, né, mas que eram, na verdade, impressos rudimentarmente, né, assim, com aquelas placas que se montavam. E eu já participei assim, muito ativamente para aquela idade, né? A ponto de ter um episódio que me perguntam quando eu conheci o que era oposição. Foi o momento em que lá tinha seu Numeriano, o pai da ex-vereadora Juscineuza está lá, minha amiga de Colinas, tantos anos de mandato de vereadora. O pai dela foi prefeito, o seu Macaúba. Eles eram os adversários do meu pai. E eu não me dei conta, ele me pediu assim, eu muito pequeno, aí já eram 5 anos de idade, ele disse, vá aqui nessa lateral distribuindo aqui esses folhetinhos. E só aqui, no que era a calçada, e volta. Era curto o percurso, mas eu fui entrando. Só que, ao me alongar um pouquinho, acabei entrando numa casa cheia de cadeira de macarrão, num corredor, e eu não me dei conta que ali era uma central da oposição. E distribuindo os folhetinhos dele, eu levei um bom coque na cabeça, saí chorando, e aquilo deu um episódio quase que de se pegar em armas, né? Meu pai muito revoltado. Mas aí disseram, bom, mas ele foi entrar lá no ninho da oposição, né? Então a oposição eu conheci levando um coque na cabeça. Meu Deus. É muita história, eu sei que você está aí do outro lado acompanhando nessas memórias, mas fique aí, não saia daí, que eu venho daqui a pouco para o segundo bloco, de volta com a pergunta para ele do primeiro mandato, se foi o de deputado federal mesmo. Não saia daí, eu volto já. Eu estou de volta aqui em segundo bloco, recebida hoje nesse gabinete que está no Orquidário, onde, lá nos idos de 93, Eduardo vai me corrigir se eu estiver errada, falhando a memória, mas aqui foi instalada a primeira Casa do AMA, né, o Programa dos Amigos do Meio Ambiente, um dos programas que marcou a primeira gestão do Eduardo Siqueira quando prefeito. Mas eu ainda quero voltar lá na Constituinte de 88, na criação do Estado e na primeira eleição, porque eu gravei seus programas de rádio lá em Goiânia, eu ser candidata a deputado federal, trabalhando com o saudoso Salomão Venceslau, que fez aí a campanha de rádio, e eu ficava lá, não sabia nem quem era esse rapaz, Eduardo Siqueira Campos, e que as nossas vidas iam se cruzar aqui nesse Tocantins anos depois. Mal sabíamos nós. Né? O estudo já estava escrito, né? Maktub, diz o ditado. Eduardo, voltando, seu pai liderou esse processo, que é um processo antigo, a gente sabe que tem vários personagens nele, mas precisava de um líder, né? E o Siqueira foi esse líder que chamou para si a responsabilidade de fazer toda a movimentação política que construiu esse momento. E nós sabemos, eu entrevistei o doutor Darcy Martins Coelho outro dia, ele contando das duas emendas, a emenda popular, que coletou assinaturas, né, em todo o então norte goiano, e a emenda que seu pai propôs e que no fim se fundiram numa emenda só. Isso. Você acompanhou esse processo, testemunhou, conta para nós como que foi isso? Quem era o principal inimigo da criação do Estado? Perfeito. Eu vou me permitir responder a sua primeira pergunta, para até fazer uma conta rápida em relação a Palmas. A Constituinte é promulgada dia 5 de outubro de 88. Nós tivemos um curto espaço para que os partidos fizessem as suas convenções. Né? Uma campanha de pouquíssimos dias, para 15 de novembro já termos nossos nomes submetidos às urnas. Aí vem diplomação, posse dia 1º, 7 meses depois, do dia 5 de outubro, já no mês de maio, Palmas estava tendo o início da sua pedra, o lançamento da sua pedra fundamental. Você imagina. Rápido demais. Entre você, da criação do Estado, a eleição, a posse em Miracema, e em maio nós termos já o lançamento da pedra fundamental, é alguma coisa que tinha que estar realmente muito bem escrito na cabeça dele. Então, isso tudo ele tinha muito resolvido na cabeça dele. Quem tinha dúvida das outras pessoas, ele não tinha. Ele tinha a decisão tomada.
Mas eu me candidato, portanto, a deputado federal naquela eleição, junto com ele. PDC? PDC. Nós fomos eleitos pelo PDC. O PDC já tinha tido uma participação importante na campanha de Mauro Borges em 86, onde o Mauro perde para Henrique Santilo, né? Deixa, portanto, de concorrer ao Senado e fica sem o mandato. Em 90, o ex-governador Mauro Borges se elege deputado federal, já na minha reeleição, porque em Goiás já não houve eleição de 88, foi só no Tocantins. Então eu me elejo deputado federal em 88. E 2 anos depois? Passo 89 na Câmara, 90, me candidato à reeleição e chego à Câmara novamente, aquele foi um mandato de 2 anos, para, dentro do PDC, começar o exercício da liderança do PDC na Câmara. Entre os meus liderados estava o ex-governador Mauro Borges, Paulo Mandarino, de Goiás, entre outros, Roberto Balestra e Jair Messias Bolsonaro, que tinha sido eleito pelo Rio de Janeiro, assim como José Maria Imael em São Paulo. Era então, veja, jovem, né? Veja, eu tive o meu primeiro mandato em 88, a reeleição em 90. Então foram as 2 eleições e de lá só para a eleição aqui de prefeito em 92. O grande inimigo do Tocantins naquele tempo era exatamente a desconfiança e a maior acusação que faziam ao meu pai, e que criava muita indignação nele, era dizer assim: esse Tocantins é só pauta para o Siqueira se eleger de novo. Lá vem ele com a história da criação do Tocantins. Tinha esse descrédito? Assim, poupar dos adversários. A população não. Eles acreditavam demais. Até porque isso era uma coisa da nossa cidadania, né? Assim, era essa luta sonho que já vinha de secular, muitas décadas, mais que secular, né? Então, gerações inteiras têm este crédito de ter feito e criado no Tocantinense, no norte goiano, esses sentimentos de criação do nosso Estado. Mas em relação ao meu pai, mas sem dúvida nenhuma eu vivi isso muito. Porque eu fazia muita parte de distribuição de cartazes, viajava pelo interior levando, tinha o nome dos líderes, e meu pai já me propiciou este contato. Naquela reta final, nos 2 últimos anos da Constituinte, eu ficava encarregado, por exemplo, chegava o Dr. Moisés Nogueira Avelino, um importante prefeito de Paraíso. Eu o recebi na Câmara, recebi o comandante Jacinto Nunes, pai da deputada, da prefeita Josi Nunes, junto com a Dolores Nunes. Eles iam à Câmara e todos, mesmo que não companheiros partidários, mas eles iam passar no gabinete do Siqueira para saber como é que as coisas estavam. E todos eles muito comprometidos com a luta. Então eu digo que até entre os partidos não houve, vamos dizer assim, ninguém trabalhando contra o Tocantins. Nós tínhamos gente que queria a eleição indireta. Imagina, quantos deputados tinha o PMDB na Constituinte? 300. Então, se trabalhou para isso? Sim, tinha gente que sonhava com o Sarney nomeando um governador... tampão. Tampão, né, pro tempore, coisa que o valha. E meu pai, sem entrar muito em cada assunto, ele foi muito estratégico ao cuidar do Tocantins. Então, antes de chegar na emenda e na fusão, Roberto, há todo um teatro de operações que ele monta para que o Tocantins passasse a não ter ninguém contrário à sua causa. E o que ele fez? Durante seus mandatos de 70, 74, 78, até o início da década de 80, ele foi presidente de 2 importantes comissões que ele criou como parlamentar. A Comissão de Redivisão Territorial, há até uma foto muito simbólica dele apontando o mapa ali do Tocantins, mas ele tinha um mapa do Brasil com as divisões que ele preconizava. Então, por exemplo, o estado do Carajás, o estado de Santa Cruz, que era o sul da Bahia, o estado do sul do Maranhão, o estado do Triângulo Mineiro, algumas divisões do estado do Pará, não me recordo exatamente quais eram os nomes, mas ele dentro do processo da Constituinte, ele era realmente uma pessoa reconhecidamente dentro do Congresso que era um conhecedor da geopolítica nacional. E ele puxa para si a temática da divisão territorial. Do divisionismo, né? E aí ele apresenta esses projetos. E aí eu me recordo, e aí eu fui percebendo o que ele havia feito. Lógico que o primeiro deve ter sido o presidente Sarney, né?
e disse, Siqueira, Maranhão do Sul? Imagino, sabe? Como assim? Ou seja, ele, não, presidente, mas se isso não é do agrado, se não é um desejo da bancada, a gente retira. Começou a Então, negociar. Antônio Carlos Magalhães, Estado de Santa Cruz, quer dizer que você vai pegar Ilhéus, Você vai dividir a história a do Bahia. cacau, e você vai dividir a Bahia. A sua ideia é essa? De forma alguma, Antônio. Isso aqui é uma coisa... não é negociável, né? Mas, enfim, Discutível, né? ao final, ao fim e a cabo, não existia mais nenhum estado a ser discutido. Só o Sumiu o Tocantins. Triângulo Mineiro, sumiu o sul do Nem Maranhão. o Carajás? Não. Porque eu me lembro dele defender o Carajás Não, ele depois continuou da implantação defendendo. do Estado. Continuou defendendo. Mas naquele momento, porque a Constituinte soberana, ela dispensava a questão dos plebiscitos. Né? Hoje, por exemplo, o Estado do Carajás ser criado é como uma cidade de Luz-e-Mangues. Meu pai era muito contrário a isso. Porto Nacional vota, a comunidade de Luz-e-Mangues também. Aí não dá, né? Luz-e-Mangues só vai ser independente o dia que tiver mais gente em Luz-e-Mangues, mais eleitores do que em Porto Nacional. Em relação ao sul do Pará, quando é que o sul do Pará vai superar Belém, Ananindeu e aquele grande centro? Complicadíssimo. Então, quando ficou definida assim a lei, amarrado, né? ou se fazia na Constituição, não se faria mais. Então, o Tocantins não teve que passar por plebiscito. Mas teve, sim, essa brilhante trajetória da emenda popular. E voltando a ela, criado esse teatro de operações, que foi, em primeiro lugar, participar da comissão, em segundo lugar, propor essa redivisão toda, depois enxugar tudo e deixar só Tocantins, depois a fusão com a emenda popular, que assim, aí tem que render incontáveis homenagens. Eu vou aqui me cingir ao nome de Daci Martins Coelho e na pessoa dele todos os outros. Não há que se esconder nomes, nem se querer protagonismo que não seja, de todos mesmo que participaram daquilo. Mas houve um momento, Roberta, que ficou anunciado que essas fusões de emenda, as emendas populares com as iniciativas parlamentares, elas tinham uma sala de comissões onde elas seriam iniciadas as inscrições numa segunda-feira. Aí meu pai me chama, ele fala assim, meu filho, eu queria sugerir para você, quem sabe, já no domingo à noite, ir lá para a porta, coloca uma cadeira e fica esperando no balcão que ali vai começar. Eu falei, vou fazer melhor, vou na sexta. Olha. Roberta, quem pode depor sobre isso é o deputado José Genuíno, porque ele me aparece lá no finalzinho da tarde e perguntando onde é que seriam as entregas das emendas, e apontaram para ele, eu estava com uma cadeira ali, ele olhou e falou assim, você está fazendo o que aqui? Eu falei, é porque vai iniciar segunda-feira. E você está aqui? Eu falei, estou. Você... Eu sou filho do deputado Siqueira Campos. Ele olhou assim, né, conterrâneo, né? Ele falou assim, mas seu pai é impossível. Aí eu sei que ainda houve aqui um princípio de discussão, que o parlamentar teria uma precedência, mas ele foi muito carinhoso, foi muito educado, e eu fiquei ali para pegar 001. Olha né, só. Que era o objetivo do meu pai, ter aquela iniciativa. 3 dias acampado lá. Bom, na verdade, assim, para quem convivia com o deputado Siqueira Campos, ele perdoava às vezes um domingo, mas meu pai passava a sexta, o sábado, muitas vezes ia no domingo, para essas comissões e para o gabinete dele. Ele era incansável na questão do trabalho dele. Não estou falando nem na criação do Tocantins, estou falando na rotina dele de deputado federal. Obcecado por aquela ideia, né? Obcecado. Então, veja, ele me permitiu, portanto, um amplo contato com todos aqueles líderes. Eu ficava encantado quando via chegar o comandante Jacinto. Aí nós já estamos falando, Roberta, de alguém com 27, 26 anos, mais ou menos, que é quando a gente caminha já para, depois de 2026, ir para o 88. Né? Eu estava com 29 anos nesse 88. Entendi. Então eu estava com 27 nesse período dessa articulação toda. Dessa articulação. Mas ao longo desses tempos, nos mandatos, eu não só ao entregar os cartazes, eu conhecia praticamente todos aqueles líderes que apoiavam Siqueira Campos. Você há de se lembrar na história que em 82 houve uma eleição do voto, ele era um voto obrigatório, de que você escolhendo alguém do MDB, você tinha que descer
governador, deputado federal, deputado estadual. A chapa completa, né? Era o voto vinculado. Assim, você não podia votar em um deputado estadual de um partido e de outro. Então, nós tínhamos muito claro quem eram os nossos líderes, né? E eu participava muito dessa parte. Voltando para a Constituinte... Deixa só eu te fazer uma pequena interrupção, porque nós vamos para um pequeno intervalo e voltaremos aqui para o terceiro bloco desse primeiro programa, porque aqui nós temos muitas histórias que vivi para contar, né, Eduardo? Não sai daí que eu volto já. E nós estamos de volta para o terceiro bloco desse primeiro programa, aqui conversando com o Eduardo Siqueira Campos. É muita história para contar em 3 blocos de 10 minutos e nós vamos precisar esticar essa conversa, que por sinal está muito boa, porque aqui tem boa parte da memória da criação do Estado, e mais do que isso, os bastidores de todas as articulações feitas pelo então deputado federal Siqueira Campos, que veio a ser o primeiro governador do Estado. Eduardo, desse processo todo, você falou da disputa, que foi muito rápida, do dia 5 de outubro até 15 de novembro, estava tudo decidido. E a diplomação, como é que aconteceu isso? Ainda era Goiás, o Tocantins não estava institucionalmente instalado, como é que foi esse período da história? Logo após a eleição, em 15 de novembro de 88, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás nos convoca, nós fomos, eu recebi o diploma como deputado federal mais votado. Quantos votos naquela eleição? Na primeira, eu tive 25.700 alguma coisa, e o Freire 21 mil e alguma coisa. Já foi uma diferença boa entre o primeiro e o segundo, mas já ficamos ali, eu em primeiro e o Freire em segundo. E aí é uma lembrança, e eu gostaria de poder resgatar isso. Porque todos nós estávamos muito eufóricos todos, para buscar aquele diploma, sabe? Era o começo de um Estado, era o começo de uma representação popular, eu mais votado, ali naquele limiar antes de fazer 30 anos, e marcada a solenidade, alguém não comparece. E aí nós soubemos, né, houve o fato de que o deputado Pesconi saíra de Colmeia e se acidentou antes mesmo de chegar em Guaraí. E ele não chegou a ser diplomado. Eleito, mas não diplomado. Eu arrisco dizer, seria um dos grandes nomes da política do Tocantins. Não resta dúvida, né? Pela forma como ele cuidava de Colmeia, quem estava aqui naquele momento conta, né? Eu tive uma conversa com o Lincoln, lá da TV3, que faz esse resgate também, e ele falava para mim, quando você chegava em Colmeia, no entroncamento, lá ali na BR, era outra cidade, muito linda, ele, bem sem cuidada. Dúvida, tinha a reputação de ser um dos melhores, talvez o melhor prefeito daquela de todo região. o norte de Goiás. Dr. Moisés, muito bem avaliado, Sim. muitos bem avaliados, vamos dizer assim. Mas o Pesconi seria, com toda certeza, já se elegeu deputado estadual ali para uma cidade de Colmeia, fazer um deputado, você imagina a influência dele na região. Na região toda. Né? Mas aí a gente salta disso, Roberta, para a nossa efetiva posse, né? O governo se instala 1º de janeiro de 89 e... Lá em Miracema. Lá em Miracema, foi outra escolha facultada pelo Sarney, porque ele naquela última hora decide com meu pai. A gente sentia que o Sarney, ele não queria concorrência com a Imperatriz. Então o Sarney nunca foi simpático à questão de Araguaína. Ideia de botar lá no norte. Criar um vizinho forte. Um polo de ameaça, vamos dizer assim. Mas de qualquer sorte ele foi muito generoso, porque meu pai decide por Miracema, porque a ideia dele era tirar. Então assim, em Miracema ele falou, olha, eu de lá, eu já vou estar perto, eu saio para a minha capital definitiva. Então ali Ali o Siqueira já tinha a ideia de fazer uma capital do outro lado do Rio. Do lado que não tinha nada, do lado onde o pessoal nem comprava terra naquela época. Eu ouvi outro dia um plantador de teca lá de Miranorte, e ele falou para mim, não, se a gente falasse em comprar, era quase de graça as terras do outro lado do Rio, né? E seu pai teve essa visão estratégica de... Mas é uma visão também, Roberta, que ela não se deu ali
durante a Constituinte. Já vinha na cabeça dele. Já vinha, Roberto, porque aí eu tenho que me lembrar. Certa vez a gente andava muito naquele Cessna 182, era aquele, né, o famoso, aquele monomotor de asa alta. Quem que era o piloto? Já era o Vicentinho ou não? Não. Olha, tinha uma série de figuras lendárias, seu Oliveirinha, entre outros, assim, esses mais antigos. Mas já na campanha, durante as campanhas, foram alguns, eu não me recordo exatamente dos nomes, mas certa vez, passando por Porto Nacional, ele pediu ao piloto que se mantivesse em cima do rio, até nós chegarmos ali à região onde eu estava, aquele estreito, né, onde construímos, no futuro foi construída a usina do Lajeado. Mas logo depois da passagem de Porto Nacional, ele pediu para baixar um pouco, olhou, mostrou assim, disse, meu filho, aqui é o centro do estado. E ele sempre falou na margem direita, porque era o que iria corrigir a distorção. Nós temos a Belém Brasília e todos os adventos, e temos um chamado corredor da miséria, do abandono, quadrilátero da fome. Então, ele tinha sempre essa convicção, no centro do estado, equidistante aos demais municípios e à margem direita. Então isso já vinha também na cabeça dele. Senão, não ocorreu após a eleição dele, vamos estudar e aqui será, vamos escolher, e foi feito um estudo. Não, isso vinha também na cabeça dele já. Reza a lenda que a briga dele com o Borba motivou essa retirada mais rápida da capital de Miracema. Isso procede? De forma alguma. De forma alguma pelo seguinte, essa foi uma pergunta que Oscar Niemeyer me fez, uma provocação, levado por Luiz Fernando Cruvinel Teixeira, o Chibiu, e pelo Valfredo Antunes. Nós estivemos com o grande arquiteto Oscar Niemeyer, e ele falou assim, meu filho, como é que eu vou acreditar na criação de uma cidade depois de Brasília? Brasília é construída com dinheiro do governo federal, vocês vão construir de quê? Com que dinheiro do Estado? Pobre. Inexistente, vamos dizer assim, né? E eu disse, meu pai sempre disse, vou desapropriar alqueires e vou vender metros quadrados de uma cidade planejada. Aí ele olhava assim e ficava assim bastante cético em relação a isso. Mas veja, o que era fundamental, isso vai justificar lá na frente o famoso convênio com a Codetins. Porque o que ele fez? Quando a oposição ingressa no Supremo Tribunal Federal, dizendo que não poderia haver cidade sem uma eleição, e a eleição era só em 92. Nisso, nós tínhamos o famoso FPM, que de capital ele é mais robusto. Né? E Miracema, na cabeça dele, por que ele ia pegar aquele dinheiro do FPM e pôr em Miracema? E colocar em Miracema, com todo o merecimento que tinha a capital, sendo a cidade, mas ele tinha uma Palmas a construir. Então ele queria mudar logo. Tanto que 20 de baile lança a pedra fundamental, faz e fala assim, muda para cá. Mas ele veio sem o FPM. Então, o que ele teve que fazer? E isso prevalece a partir de 1º de janeiro de 90. O Supremo decide, não haverá prefeito pro tempore. A ideia dele era a indicação de um prefeito. E diga-se de passagem, eu sei que ele pensava em mim. Mas, enfim, né? Uma coisa do ponto de vista constitucional realmente não cabia. Não é isso? E a oposição fez certo. O MDB entrou, ajuizou uma ação e ficou decidido. Ficou claro as regras. O que ele fez? Aí ele abandona o quadrilátero dos 100 quilômetros. Em 24 horas, quando saiu foi aquele desânimo, acabou Palmas, não vai haver mudança, só em 92 tem cidade, e ele com as obras, a obra do Palácio, aí ele se fecha num quarto, no outro dia ele me chama, tá aí a solução, nós vamos pegar o município, está dentro da nossa autonomia os limites dos municípios, está dentro da autonomia de um município mudar seu nome, ele agrega Taquarussu, Taquarussu muda de nome, vira Palmas, e volta a ser distrito. Então, toda essa engenharia na cabeça dele em 24 horas. Aí o que acontece? Com quem que fica o dinheiro do FPM? Com o prefeito. Qual era o plano? E digo isso com muito respeito mesmo, assim, com muita admiração da generosidade do prefeito Fenelon. Porque meu pai tinha que construir todo aquele centro. Então ele faz um convênio, porque assim, o dinheiro que Taquarussu tinha era pequenino. Aí ele disse assim, bom, prefeito, eu vou lhe propor um Rachou convênio. No meio, 50%. Não, 20% para ainda foi a primeira. 20% ficou para a prefeitura gerir e 80% com a Codetins.
Até a sua eleição para prefeito. É assim, aí veja, não foi só até a minha eleição, porque o Moisés Nogueira Avelino assume em 1º de janeiro de 91, em 15 de março de 91, o convênio existia, e eu fui buscar, lógico, fui pedir ao governador que se encerrasse o convênio. Ele disse, não. É claro, né? Ele falou, foi seu pai que fez. Aí eu fui atrás de Ives Gandara Martins, como prefeito já no mandato. Falei, doutor Ives Gandara, nós estamos aqui com um problema. O FPM, que é um imposto do município, uma transferência do município, que está num convênio. Ele falou, mas que aberração, quem foi o monstro que fez isso? Eu falei, calma, meu pai. Foi meu pai. Falei, só que agora eu preciso do dinheiro. E a gente judicializa e ganha, e aí Palmas passa a ter os 100% do FPM. Olha só, essa história está um pouco diferente daquela que o doutor Moisés conta naquele primeiro programa em que ele diz que ele devolveu esse dinheiro. Ó, tá vendo como é bom ouvir os dois lados? Veja, eu até no desfecho, porque assim, meu encontro com o doutor Ives Gandara foi memorável por conta dessa pergunta dele. Ele falou, quem criou essa aberração? Eu digo que foi meu pai. E nós nos embasamos para a judicialização. Eu não me recordo exatamente se foi fruto de uma decisão judicial ou na iminência da certeza de que é um bem transferível o FPM. Eu me lembro de você, ele não ter eleito prefeito, ter ido lá no Avelino, com banda e tudo, fazer aquela apresentação na praça. E eu lembrei disso na entrevista com ele já não lembrava mais. E assim, eu quero falar sobre o mandato Eduardo Prefeito, mas você vai acompanhar na 2ª edição desse Histórias que Vivi, com José Eduardo Siqueira Campos. Daqui a pouco, termina esse primeiro programa e você vai ver a 2ª parte dessa história. Não perca!